Oi, aqui é a Luísa, aquela feminista. Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast pra gente aproximar todo mundo nessa luta. Já inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, pode mandar pra mim lá no Instagram, @luisathz, ou no e-mail, aquelafeminista@gmail.com. E segue também Bicast Produtora lá no Instagram, @letsbicast. Bora começar? Crescemos muitas vezes ouvindo que é importante não dependermos de outras pessoas financeiramente, principalmente de homem, sejam eles pais ou companheiros. No entanto, o capitalismo e a sociedade patriarcal impõem tantos papéis à vida das mulheres que torna-se um desafio muito maior conquistar a sonhada independência financeira. Após a pandemia, isso se tornou ainda mais problemático no Brasil. As mulheres, principalmente as negras, que são a maioria de chefes de família, foram as que mais perderam seus empregos formais. O desemprego, a informalidade, coloca as mulheres em situação de vulnerabilidade social, e é urgente discutir sobre os impactos disso na vida dessas mulheres. Vamos entender hoje por que é tão difícil e tão importante a conquista da liberdade financeira para as mulheres. Para falar sobre isso comigo hoje, eu estou na companhia da Ana Rocha e da Pauline Arroio. Podem se apresentar, meninas, pra gente? Olá, então, eu sou a Ana Rocha, sou advogada familiarista, especialista na defesa de direitos das mulheres e nas vulnerabilidades que elas enfrentam. Olá, meu nome é Pauline Arroio, eu sou, hoje em dia, gerente de juventude na Secretaria Municipal de Direitos Humanos, mas comecei sendo idealizadora da Feira das Minas. Ela começou com 10 barracas, hoje ela é a maior feira de mulheres do Brasil. Temos 120 expositoras por mês. Maravilhosa. É lindo esse projeto. Muito legal. E para a gente começar discutindo, então, sejam bem-vindas primeiro, né? Sejam bem-vindas, meninas, ao podcast. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre as dificuldades dessa conquista da liberdade financeira, porque a gente tem uma mania de falar no Brasil, né, que brasileiro não sabe poupar, não tem conhecimento, não tem educação financeira. E parece que para as mulheres esse seria o único problema, porque não entende a importância. Será que é só isso mesmo? Então, eu não acho que seja simplesmente questão de não entender a importância. Nós temos, por questão histórica, né, a mulher ela sempre ficou mais voltada para trabalhos domésticos, principalmente. Então, nunca foi ensinado para a mulher que caberia a ela também o papel de gerenciar a sua vida financeira. Então, as mulheres passaram ao longo dos anos a entender que questões financeiras, patrimoniais, seriam de responsabilidade dos seus maridos. E sempre existiu isso, de que a mulher saía antes, né, debaixo da asa do pai, para ir para a asa do marido. Então, a gente fala que a mulher realmente começou a ter uma independência de poder estudar, de utilizar o seu próprio CPF em 1966, então é muito recente. Isso quando a gente vai falar de lei de divórcio, que foi quando a mulher realmente consegue sair ali, né, de um relacionamento, de poder ter a opção de não mais estar casada, isso aconteceu em 1977. E se a gente vai mais um pouquinho para ver quanto que na legislação a gente fala de igualdade entre homem e mulher, a gente chega na Constituição atual, que é de 88. Né? Então, eu acho que tempo. Pouquíssimo tempo. Muito. Então, eu acho que tem que ser feito ainda uma desconstrução muito grande para que a mulher entenda que cabe a ela também um papel de gerenciar suas próprias questões financeiras. Acho que não só... São muitas questões que envolvem o motivo das mulheres não estarem inseridas no financeiro. Tem tanto a questão histórica, né, a questão cultural, como a questão da maternidade, a questão dos afazeres domésticos. Então, assim, tem uma pesquisa do IBGE que fala que as mulheres dedicam 73% horas semanais a mais do que os homens em afazeres domésticos. Então, assim, se ela não tem tempo para tal, e se todas as responsabilidades caem em cima dela em relação à vida pessoal, em relação a relacionamentos, ela não tem tempo para ir atrás de outras coisas. Então, essa questão do tempo, ela também é algo que ela deve ser debatida, porque o homem, todo o tempo dele, todo o tempo livre dele, ele tem para quê? Pro financeiro, pro profissional. Ele não tem nenhuma outra preocupação para ir atrás, para pensar, enquanto a mulher, não, ela tem que cuidar de todas as outras responsabilidades. Então, ter mais uma responsabilidade é como se ela tivesse que fazer 3 vezes mais do que o homem, porque é mais cansativo mesmo. Então, tem essa questão da maternidade, né? Que também tem uma pesquisa
do IBGE que fala que 53% das mulheres elas são demitidas após a licença maternidade, né? Nossa, é um número muito alto. Elas ficam grávidas e aí depois a empresa não quer aceitar elas de volta. E aí, como é que vai fazer, né? Sim. Então elas ficam sem ter o que fazer e tem que cuidar do filho. Muitas desistem, outras vão empreender, vão pra feira. Outras ficam só sendo dona de casa, porque não tem outra opção mesmo, né? Exatamente, é uma jornada tripla, né? E pode se tornar ainda maior, porque dedica mais horas para o trabalho doméstico, não remunerado, é importante falar isso, porque, e isso acho que é um tópico que a gente acaba tocando em todos os episódios, porque essa questão do cuidado nas mãos da mulher faz muita diferença na vida, na programação da vida, no que ela consegue fazer com o resto da vida dela, com o que sobra, né? Porque é muito arcaico a gente até hoje não remunerar o serviço doméstico de dentro de casa, como se fosse uma coisa obrigatória, sendo que a gente, quando terceiriza, a gente entende o tanto que é importante, o tanto que eu fiquei 7 meses durante a pandemia sem nenhuma ajuda, morando sozinha. E quando eu contratei uma diarista para vir a cada 15 dias, eu falei assim, meu Deus do céu, é muito importante. O tempo livre que te sobra é impressionante, você nem percebe. Imagina quando você é mãe, quando você tem uma casa com mais pessoas para cuidar, uma casa que demanda mais tempo. E aí, no emprego também, que é importante dizer, que você não ganha a mesma coisa. Além de ter menos tempo para o emprego, mesmo tendo o mesmo cargo, você vai ganhar menos que um homem, né? Então, e ter mais escolaridade. Eu vi uma pesquisa da Organização Internacional do Trabalho que as mulheres têm 52% das mulheres no mercado de trabalho têm mais escolaridade que os homens e mesmo assim ganha menos. E tem tudo isso para se preocupar, né? Queria voltar na questão que a gente está falando sobre o trabalho doméstico. Quando a gente traz para a área do direito de família, existe hoje em dia, na doutrina, o que a gente chama de trabalho invisível da mulher, que é justamente esse desenvolvimento que a mulher precisa, porque se ela não ocupa esse espaço, normalmente os homens não passam a ocupá-lo. Então, ela acaba ocupando esse vazio e se sentindo responsável por aquilo. E, através desse trabalho invisível, ela consegue fazer com que o homem deslanche na carreira. Porque o que ele tem? Ele tem um suporte dentro de casa. Então, se, por exemplo, eles têm filhos, ele sabe que se ele precisar ficar até mais tarde no trabalho, ele vai ter alguém que está ali cuidando muito bem dos seus próprios filhos. Ele está tendo um suporte emocional, porque a mulher, por muitas delas ainda terem essa questão de ser cuidadora, ela ainda vai recepcioná-lo, parabenizá-lo, incentivá-lo. Tem a questão do reconhecimento. Então, e além do que a mulher ainda precisa trabalhar dentro da sua casa a ausência paterna. Sim. Então, isso são os trabalhos invisíveis. E nós, assim, do direito de família, a gente está fazendo um trabalho muito pesado para tentar fazer com que esses trabalhos sejam valorizados no momento, por exemplo, de um divórcio ou de uma dissolução de união estável. Que, quando vai dividir bens, que a gente consiga demonstrar para o judiciário que, efetivamente, a mulher desenvolveu e auxiliou para que aquele patrimônio fosse construído. Porque o que eu percebo muito quando eu vou defender mulheres, né, que é a maioria dos meus casos, é que as advogadas que advogam para homens, elas tentam desconstruir esse raciocínio. E até quero, assim, trazer um pouco, acho que a gente vai ter uma oportunidade de falar sobre isso mais para frente, mas trazer um pouco sobre o protocolo de gênero, que foi implementado como obrigatório desde março desse ano, nos julgamentos de causas que envolvam mulheres. Legal. Então, sim, e é muito recente e, infelizmente, ainda não é de conhecimento de todos os juristas. Tem magistrados que ainda não têm conhecimento. É um material que foi feito pelo CNJ e foi um estudo desenvolvido por várias pessoas que estavam ali dentro, então, profissionais, homens, mulheres, juízes, enfim. E eles perceberam algumas lacunas e preconceitos no momento de julgar. Então, eles fizeram exatamente assim, dividiram o direito em vários temas, ensinando como deve ser vista cada situação. Que bacana. Né? Então, acho que mais pra frente eu consigo falar um pouco mais sobre isso. Vamos voltar. Eu acho que também é interessante da gente falar uma coisa que
é um pouco invisível também. Poucas pessoas percebem. É a questão emocional e psicológica em relação ao homem. Quando ele vai entrar para dentro do mercado, ele tem mais o quê? Ele tem mais confiança. A mulher, por si só, é uma questão cultural, ela não tem confiança na hora de ir atrás das coisas, porque é muita gente falando, não, porque você não é capaz, porque isso, porque aquilo. Tá? A pessoa, quando ela se sente insegura, ela não tem a confiança, por exemplo, de chegar no trabalho dela e falar assim, olha, se não aumentar o meu salário, não tem como eu fazer isso. Então, ela meio que se sente obrigada a ir aceitando as coisas. O homem, ele não aceita. Ele vai atrás e fala, eu preciso do meu salário que aumente. E aí a empresa vai aumentando e aquela confiança vai repassando e vai fazendo com que ele vai crescendo. Então, eu acho que uma coisa que a gente deve trabalhar entre as mulheres é essa questão também da confiança, sabe? De, assim, você é capaz, você pode, tanto quanto o homem. Então, assim... E de cobrar, eu acho que isso é uma questão de cultural interessante. Limites, né? De cobrar exatamente o que você vale, né? Exatamente. Porque é muito... autovalorização. Quando você vê, assim, a diferença do homem e da mulher. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, mas a mulher tá sempre assim, mas... não é tanto assim, eu também não sou tão boa assim, eu só fiz 3 anos de pós-graduação e o cara tá lá assim, não, eu fiz um curso na internet, sou fera, entendeu? Sabe, assim, especialista. É sempre assim, às vezes a mulher é melhor do que ele e tá lá se diminuindo e o cara lá assim, sou muito fera, sou muito foda. Acho que colocaram a gente no papel de impostora, né, durante muitos anos. Exatamente. Então é difícil. E isso para as pessoas negras, porque aqui, quando eu falo que as mulheres ganham menos que os homens, são as mulheres brancas em relação aos homens brancos, Sim. né? Uhum. As mulheres todas em relação aos homens brancos, mas as mulheres brancas ainda ganham mais que os homens pretos. Então, assim, também é uma coisa das famílias negras que também faz muita diferença, porque você tem que se provar mais. Sim. Você tem que ser melhor do que aquela pessoa, porque já tá como dado que o homem branco, ele é capaz daquilo, de qualquer coisa. E a gente tem que entender, né, a gente como mulher e as pessoas negras, que a capacidade, aquela é a minha capacidade e eu vou exigir que eu seja tratado como capaz. Uhum. E é muito difícil isso culturalmente, realmente. Isso impede muita coisa, né, na hora de conseguir essa liberdade, de buscar, de achar que você merece essa liberdade financeira, que você precisa daquilo. E essas dificuldades levam, né, para condições de insegurança financeira e de dependência. Sim. Justamente porque, para ser capaz de tudo, você não dá conta sozinho, porque você já está com uma jornada tripla, quádrupla, tendo que fazer tudo, ganhando menos, então... você vai acabar tendo que depender de alguém. E quais são as consequências dessa dependência? O que isso pode trazer? Qual que é essa insegurança que a gente fala? Eu vou trazer para a violência doméstica. Que mim, é o principal. Né? Dentro da violência doméstica, nós temos vários tipos de violência. E dentro de uma delas é a violência psicológica, que eu acho que é onde mais pega. Que o homem, por se sentir superior, por ter um padrão financeiro, às vezes, melhor do que o da mulher, ele se coloca no patamar de superioridade mesmo com relação a ela. E a própria violência patrimonial. Né? Eu atendo casos de mulheres... Explica pra gente sobre a violência patrimonial, que eu acho que ela é menos, né? A gente conhece menos. Eu acho engraçado que quando fala da Lei Maria da Penha, muitas pessoas acham que é só físico, só que a Lei Maria da Penha, ela envolve vários tipos de violência, né? Sim, violência sexual, violência moral, violência física, violência patrimonial... E acho que eu não esqueci de nenhuma. Mas a violência patrimonial é quando o homem impede, por exemplo, que a mulher trabalhe. É um tipo de violência patrimonial. Ou quando ela trabalha, ele se apropria daquele rendimento dela. Resumindo, é quando o homem não permite que aquela mulher tenha independência financeira. Uhum. Né? Então, assim, o que eu visualizo muito nos casos de violência patrimonial? Existem mulheres que conseguem sair ali da caixinha de dependência do homem. Mas eles não permitem que elas assumam o seu papel ali dentro. Então, eles controlam despesas. Então, assim, tem homens que retêm salário, né? Tem situação de mulheres que acham... lógico que dentro da sua família, cada um tende da melhor forma, mas tem mulheres que passam o próprio salário para o marido administrar, para entender que o marido tem uma maior capacidade intelectual do que ela. E aquilo ali, ela passa a não ter nem controle sobre despesas mensais,
de conhecimento dos gastos que a família consome mesmo. Então, isso traz um afastamento muito grande para a realidade. E quando a mulher se dá conta de que está passando por uma situação de violência doméstica, ela tem uma dificuldade muito grande de sair. Primeiramente porque, não todos os casos, tá? Mas em alguns casos, porque tem uma dificuldade financeira. Então, ela não consegue, por exemplo, não tem outro lugar para ir, uma outra casa para ir. Ela tá ali com 1, 2, 3 filhos. Como que ela vai simplesmente sair de casa? O homem se recusa a sair de casa porque ele acha que a casa é dele. Então, ela vai ficando ali numa dependência. E eu acho interessante, teve uma fala que você falou, né, em relação às mulheres brancas com as mulheres negras. É muito interessante a gente falar isso, porque quando a gente coloca ao pé da letra, né, no papel, você vai ver em relação ao contrato, quantas mulheres brancas elas têm o trabalho, mas elas pelo menos têm um contrato, é algo mais assegurado. A maioria das mulheres negras, elas trabalham sem contrato. Então, quantos trabalhos ambulantes, por exemplo, você vê as mulheres brancas trabalhando no sinal, quando você vai na praia, quem que tá vendendo ali o trabalho informal. O trabalho informal. Então, sempre é a mulher negra, porque é literalmente o que sobrou. A mulher fica com o que sobrou, a mulher negra com o resto do que sobrou ainda. Então, é muito pior a situação. E é muito importante que a gente olhe para essa escala e se coloque também no nosso lugar de mulheres brancas dentro do nosso privilégio também dentro da sociedade. É muito ruim para nós, mas tem ainda pessoas que estão em situações piores e que precisam subir degraus muito maiores. Como também mulheres trans, que ainda não conseguiram, né, nem um mínimo de dignidade de vida. Então, isso deve ser falado. Tem muitos movimentos feministas que falam que as mulheres trans não devem ser inseridas. Eu, pelo menos, não concordo. Não inserir alguém é sempre errado, né? Se você acho que se a gente não inclui todo mundo, né? Quem acaba sendo a exploradora somos nós mesmos. Exatamente. Então, a gente está sendo aquilo que a gente tanto julga. Exatamente. E aí essas mulheres estão numa posição de maior vulnerabilidade social ainda, porque é difícil existir. Ainda mais, assim, parece muito distante falar de liberdade financeira para essas mulheres, ainda mais distante. Mas é importante discutir justamente por isso, porque a partir do momento que a gente consegue chegar nessa importância e tudo, a gente tenta desconstruir esses buracos, e quando a gente cria, igual o projeto que a gente ainda vai falar, mas quando a gente pensa em soluções, a gente tem que pensar em soluções que vão abranger todo mundo, né? Eu acho que o mais importante é isso, porque a discussão aqui pode até começar desse jeito, mas ela tem que chegar até o final, porque senão não está sendo suficiente. Tem, historicamente, né, isso é bem explicado também. As mulheres, tanto no movimento feminista lá atrás, quando elas começaram a lutar pelos direitos dela de liberdade financeira, as mulheres brancas conseguiram, só que elas conseguiram como? Fazendo com que as mulheres negras trabalhassem para ela domesticamente, para que elas tivessem tempo para conseguir trabalhar. Então, com certeza. Isso é muito algo histórico mesmo. A gente vem de uma cultura escravocrata, Tem um filme que fala né? sobre isso que eu esqueci o nome. Tem coisa mais linda? Eu acho que é uma série da mas Netflix. Eu não lembro. Mas tem deve ter vários. Mas que tem uma cena justamente essa. Assim, as mulheres negras estão trabalhando há muito tempo. O problema nunca foi trabalhar para elas. Mas é isso, trabalhar na informalidade, trabalhar ganhando pouco e tendo uma dependência financeira muito grande até da comunidade. Porque, assim, às vezes os pais são ausentes, o homem é ausente. E acabar caindo em relacionamentos violentos, porque não se vê em outra solução, porque já está ali sofrendo para poder criar solo 2, 3 filhos, e com um abandono paterno enorme, né? Então, é muito mais complexo, né? Muito mais difícil você simplesmente sair dessa situação. É uma vulnerabilidade muito grande. O movimento feminista por si só, ele cresceu realmente de uma forma excludente. E agora a gente está tendo que tentar reverter essa situação, né? Resgatar. Nada... Tudo que a gente... É o que a gente falou várias vezes aqui, do feminismo liberal, né? Inclusive, engraçado, muitas coisas que vai pesquisar sobre liberdade financeira, né? Tem totalmente esse viés, né?
fala assim, porque os investimentos, que é importante para a mulher saber sobre investimento, e eu, não é sobre isso que eu quero falar, porque... não, isso é muito restrito, é muito restrito, realmente esse feminismo de vitrine, né? Quando a gente fala de liberdade financeira aqui, a gente tá querendo salvar as mulheres, a gente tá querendo salvar as mulheres de uma situação que elas não conseguem sair, justamente porque é muito difícil sair de uma situação de violência, seja moral ou psicológica, se você não tem para onde ir, você não tem onde morar, você não tem como alimentar seus filhos, isso é desesperador. E é isso que essas mulheres passam, é essa vulnerabilidade que acaba acontecendo. Eu vejo muito que as mulheres, quando elas optam por sair de um relacionamento abusivo, que elas visualizam a violência que elas estão sofrendo, existem meios de, por exemplo, tirar o marido de casa. Então, tem um afastamento daquele homem violento de casa, ela fica na residência com os filhos. Mas aí ela precisa assumir as despesas da casa e dos filhos. E muitas vezes sozinha, sem amparo nenhum, porque o homem simplesmente fala, me tirou de casa, não vou ajudar. Né? E quando ela toma conta disso, ela percebe o quanto é difícil criar filhos sozinhos. Óbvio, não é que ela percebe, né? Eu acho que quando recai somente a ela, mesmo que durante muitos anos tenha sido assim, sim, né? Não ter o apoio de uma figura masculina ainda prejudica muitas mulheres. Então, elas acabam voltando para os relacionamentos abusivos. Sim. Isso é muito comum. Aí que entra também a importância do empreendedorismo. Porque muitas vezes o empreendedorismo, ele entra como uma saída para a violência doméstica, né? Então, se a mulher ela tem uma independência financeira e muitas vezes o mercado de trabalho ele não é receptivo, ela tem que se virar. Então, o empreendedorismo, ele entra como uma forma de necessidade. A grande maioria das mulheres, elas começam a empreender não porque elas gostam, porque é legal e é bonitinho, é porque é necessário. Porque elas querem ser empresárias, muito então, coach. Assim, o empreendedorismo, muitas vezes, ele é romantizado, sabe? Quando você empreende, você tem que ser a pessoa que cuida do marketing, que cuida do financeiro, que cuida da gestão, que cuida daquilo, disso. Então, você é sua própria funcionária que faz tudo, principalmente no início. Então, se o mercado de trabalho ele não é receptivo para você, você vai ter que se virar de alguma forma. É aí que entra a importância das feiras também. Quem está começando a empreender não tem dinheiro para pagar um aluguel de uma loja. Então, você começa a ir por ali, paga uma inscrição de uma feira aqui, uma inscrição de uma feira ali. É um espaço a mais para venda de produtos, para circulação dessa economia, né? E essas mulheres têm que circular também a economia, isso é bom até mesmo para a cidade em si. E acho que é importante a gente falar sobre essa questão do empreendedorismo, porque muitas vezes, apesar disso tudo, o empreendedorismo ele também é muito elitista ainda. Ele é um movimento muito branco, muito elitista, porque para você empreender, você precisa de um investimento inicial. Então, é muito difícil ter qualquer outra coisa que você consegue empreender sem ter conseguido juntar um mínimo de dinheiro. Porque você precisa comprar produto, você precisa pagar fornecedor, você precisa comprar material. Então, são muitas reflexões que tem por trás desse empreendedorismo feminino. Então, acho que é importante a gente desromantizar isso, né? Exatamente. Isso é muito interessante, porque a gente está falando aqui de uma liberdade financeira que não é só acumular dinheiro, é para dar independência e autonomia para essas mulheres. E aí, o empreendedorismo entra de uma forma de necessidade, mas que pode transformar muitas vidas. E é engraçado você falar isso em relação a capital inicial e a crescimento, de ser muito elitista mesmo, porque a gente vê que esse tipo de empreendedorismo nas populações mais vulneráveis, eles não conseguem crescimento por causa disso. Você até consegue, aí vai fazer alguma coisa em casa, vender um bolo, vender bombom, fazer alguma coisa assim, mas você não consegue crescer, primeiro porque ali já tem um limite de renda que limita a pessoa, ela às vezes tem 2 coisas que ela tá fazendo, 3 coisas que ela tá fazendo para poder conseguir. Eu conheço muita técnica de enfermagem no hospital, que é um pagamento bem abaixo ali das outras categorias, que também vendem bombons e também fazem outra coisa como uma renda suplementar, né? Mas isso é difícil disso crescer, é difícil de você investir nisso, conseguir ganhar mais dinheiro disso, acaba ficando uma renda parcial, justamente porque essas pessoas têm um acesso limitado, né? Assim,
É mais complicado. Eu acho que a renda fica comprometida, porque a partir do momento que você cria aquilo ali como uma estratégia de ser uma segunda fonte de renda. Sim. Só que, na verdade, quando a pessoa passa a fazer essa utilização, ela já está comprometida financeiramente. Ela já tem uma dívida, ela já está, às vezes, com o nome negativado. Então, essa segunda fonte de renda ela é utilizada para suprir ali um buraco que já existia há um tempo atrás. Então, ela não vai conseguir ter esse capital de giro para continuar investindo em algo. Então, é muito complexo, assim, não é... A gente está falando aqui, mas eu acho que a gente está, assim, na pontinha do iceberg. É um tema muito complexo. E aí, e você tem essa experiência, fala pra gente da Feira das Minas, e assim, porque é justamente isso que a gente tá falando de abranger e de projetos coletivos que conseguem dar suporte para essas mulheres de uma maneira não pública, né? De uma maneira realmente coletiva. A gente está falando de um apoio que ele é feito através da coletividade das pessoas da própria comunidade para poder apoiar essas mulheres, o que não é suficiente. A gente vai falar mais para frente o que a gente pode fazer além disso. Mas é uma iniciativa muito legal. Fala pra gente um pouquinho. Acho que é muito bom a gente falar sobre isso, porque até o momento a gente realmente falou dos problemas, e esses problemas existem, a gente não pode negar. Só que eu sou uma pessoa muito objetiva e prática. Acho que para além dos problemas, a gente tem que buscar as soluções. Então, para mim, as soluções entram como movimentos sociais, né, redes de apoio, discussões como essa. A gente não pode parar de discutir, de argumentar, de levar conhecimento, acessibilizar esse conhecimento. E políticas públicas, né, que é um dos mais importantes. E principalmente mais mulheres na política também. Porque se não tiver mulheres que entendem tudo isso aqui que a gente está falando, porque é muito diferente uma mulher ouvir, ela vai se identificar, ela vai falar assim, não, é mesmo. Então, se tiver essas pessoas que sabem da nossa realidade, que vivem o que a gente vive dentro da política, onde elas podem, de fato, fazer uma mudança, é muito melhor, né? É essencial. Então, para além disso, né, a Feira das Minas ela entra aqui como uma rede de apoio e um movimento social. Eu nunca imaginei que ela fosse virar o que ela virou hoje. Na verdade, nunca nem tive a intenção. Só que justamente pela falta da lacuna que existe no mercado, ela foi crescendo. Então, a gente começou com 10 pessoas, era só para ter sido um bazar no prédio da minha amiga, porque eu tinha um brechó. E aí uma falou, vou participar também. Virou 10. Foram 100 pessoas. As meninas venderam tudo. E com o tempo eu fui vendo a grande oferta de procura. Começou a ser assustador. Falei, gente, eu não posso parar mesmo de fazer isso aqui, porque tem muita gente querendo participar. Tem muita gente querendo vender seu produto. E é muita mulher mesmo. Então, só o fato de ter essa grande oferta de procura já mostra que precisa mesmo dessas redes, sabe? Então, é uma carência muito grande. E eu fui começando a perceber, e quando eu começava a abrir as inscrições não tinha espaço para todo mundo. Eu quero participar, mas não cabia todo mundo. E, gente, foi uma loucura. E aí eu fui pegando essas experiências. Hoje em dia, a gente já está há 4 anos e meio, né, de feira. Inclusive, em dia 17 de setembro, a gente vai comemorar os 5 anos da Feira das Minas com um big festival, com mais de 200 expositoras. Que legal. Eu até quero fazer o convite para vocês. Acho que nunca existiu um festival, né, a esse nível, assim, só de mulheres, sabe? Então, vai ser muito bacana fazer essa comemoração, porque foram 5 anos de muita luta mesmo, sabe? De realmente ver muitas histórias, de compartilhar muitas experiências, de ver, sabe? Até semana passada tinha uma mãe que estava com uma filha e falou assim, Pauline, eu sou expositora de vocês há tanto tempo, mas eu terminei com meu marido, eu não tenho nem onde dormir. Eu preciso de ajuda, mas eu não quero que divulgue meu nome, eu não quero que minha história seja usada como vitimismo, mas eu não sei o que fazer, eu preciso de ajuda. Então ela, com a filha dela, do nada, ficou sem ter onde dormir. Dormindo no chão mesmo, sabe? Sem cobertor, sem nada. E acho que esses movimentos sociais são isso, sabe? Quando eu falo muito que nenhum produto, quando você está andando ali, é só um produto. Por trás de cada produto tem uma história, tem uma pessoa, tem um
mundo gigante por trás de cada produto. Então, são vivências, né? São experiências, são pessoas. Eu acho que é isso. Duas coisas muito interessantes desse tipo de iniciativa, né? Que é porque você constrói mais do que só relações de compra e venda. Você constrói uma rede de apoio. E ela se sentiu confortável, ela se sentiu segura de conversar com você, de buscar ajuda nessa rede, porque isso, quando mulheres se juntam, isso acontece, né? E isso é muito bonito. Então, você, além de proporcionar independência financeira, você está dando uma rede de apoio para várias mulheres, está oferecendo isso. E outra coisa é a procura, porque eu vejo que tem muita gente disposta a incentivar e apoiar pequenos produtores, pequenos empreendedores, assim, para poder comprar mesmo de pessoas assim do que de grandes marcas. Tem tido um movimento bem assim, até com o Instagram, porque você consegue divulgar sem fazer um marketing muito caro, porque antes a gente não tinha como fazer propaganda, divulgar, a não ser flyer, alguma coisa assim, né? E hoje em dia a gente consegue com o Instagram e com redes sociais, e isso é muito legal. E existe essa procura, né? Então, você junta duas coisas muito, muito grandes, que é gente querendo ajudar, gente que tem capital e tem poder financeiro para poder consumir desses pequenos produtores. E aqui a gente organizou para vocês todas essas empreendedoras para ofertar um produto, ofertar vários produtos. Isso é muito, muito interessante. Tende a crescer cada vez mais, eu espero. Parabéns Obrigada. pela iniciativa, apesar de ser pelo projeto. Muito desvalorizado ainda também, né? Esse de comprar Com de certeza. quem faz. É muito bonitinho a hashtag compra de quem faz. Mas é o que as meninas falam, vai lá fazer, né? Vai lá trabalhar. Porque o pessoal acha que é trabalhar só durante a feira, mas você trabalha antes da feira, durante a feira, após a feira. Tem que organizar o estoque, tem que limpar a cozinha, tem que depois... É tanta coisa e é muito desvalorizado, porque quando você é pequeno e você vai comprar as coisas, você paga o justo por aquele trabalho. Uma empresa, ela muitas vezes faz um produto barato porque é base de um trabalho explorado. Exatamente. Então, a mão de obra barata, ela é explorada. Então, você está comprando um produto de péssima qualidade, com uma mão de obra explorada, e vai ser barato mesmo. Mas quando você está comprando do pequeno, você está comprando o justo por aquele produto. Mas o justo sempre vai ter uma pessoa que vai virar e falar assim, isso aqui está muito caro. Sempre mas não vai vê ter. o tanto que a pessoa gastou de tempo e dedicação para fazer aquilo ali também. Então, é algo que precisa ser mais valorizado, sabe? Com certeza. A sociedade capitalista é isso, né? Gasta muito mais dinheiro com um monte de coisa descartável, de péssima qualidade, que se você for ver. E quando a gente fala em realmente apoiar o trabalho, tem que pensar isso, que você está apoiando aquele trabalho. Você não está pagando só um produto. Sim. Porque quando você compra de grandes empresas, você paga só o produto mesmo. Porque você não está pagando o trabalho de ninguém. Porque aquele dinheiro não paga o suficiente para uma pessoa trabalhar. Então, você está explorando o trabalho de alguém, né, por consequência. E quando você compra de pequenos produtores, isso é muito importante ser falado mesmo. Você está pagando pelo trabalho. E é justo que você pague pelo trabalho. Porque trabalho é tempo. E tempo é o que a gente tem, né? Na vida, a gente está vendendo tempo. Então, você está pagando justo pelo tempo que aquela pessoa... O mundo que aquela pessoa pôs naquele produto, né? Eu vejo muito que as pessoas, assim, quando elas vão comprar do microempreendedor, eles falam assim, tá muito caro. Né? Igual a Pauline tá falando. Só que quando o pequeno empreendedor ele tá fazendo uma aquisição, normalmente ele não compra por preço de atacado. Porque ele não tem nem o volume para comprar em preço de atacado. Já o grande, ele compra. Sim. Então, ele consegue se entregar um material mais barato, né? Talvez de qualidade inferior ou não, mas por conta da movimentação financeira que ele tem. E que o pequeno empreendedor não tem. As mulheres empreendedoras não têm, elas estão começando. Então, mesmo que já esteja há um tempo, ainda assim é difícil você ter isso dentro do seu capital de giro, né? Com certeza. Então, acho que isso é algo que a gente precisa ter consciência de quando você está fazendo uma aquisição ali de uma pequena empreendedora, por exemplo, que aquilo ali vem agregado de outras questões, né? Então, acho que é importante essa reflexão mesmo. Exatamente. E para a mulher que não consegue ou não quer empreender, o que a gente pode falar para essas mulheres
que outra alternativa, que outras alternativas que a gente vai conseguir oferecer para essas mulheres, fora do empreendedorismo? É difícil, né? Porque realmente, igual você falou, parece a última solução. Porque o trabalho formal não é uma opção, muitas vezes. O que a gente pode falar para essas mulheres? Quer falar? Eu acho assim, quando a gente faz esse tipo de reflexão, a primeira coisa que vem na cabeça é, estudo. Só que quando a gente vai falar em estudo, tem muita coisa envolvida. Não é simplesmente estudar. É necessário o tempo para estudo, às vezes é necessário um investimento financeiro, né? Mas assim, refletindo sobre isso, eu comecei a pensar que existem muitos meios hoje em dia de você adquirir conhecimento sem ter que gastar um valor alto com aquilo. Então, eu precisei manter a questão do estudo, porque eu acho que foi o que me deu a independência financeira. Eu, no meu papel de mulher branca, né, Pauline? Foi o que me fez conquistar, então eu não posso deixar de lado. Mas, visualizando que existem meios, canais no YouTube, o próprio Instagram, gente, ali o Reels, o TikTok, eles estão ali realmente para o Twitter também, sabe? Tem muitos insights, muitas questões que nos ensinam sempre algo novo. Não quero empreender, tudo bem, mas ali vai ter às vezes, uma indicação de um filme que você consegue assistir no próprio YouTube, ou de um livro que está ali disponível no Google, né, para ser baixado, sem direito autoral. Então, tem muito... O consumo, hoje em dia, ele é muito facilitado. Então, o primeiro ponto, eu acho que eu iria ainda nos estudos. Mas eu acho que ainda também é muito complexo, porque... É uma opção, mas ainda é muito algo meritocrático. Se você vai atrás, né? Tem opção. Sim. E muitas vezes tem gente que não tem nem um celular bom para assistir uma coisa no YouTube, no Twitter. Tem gente que não tem nem computador. Então, acho que nesses casos é inevitável que a gente recorra ao Estado. Né? O Estado ele tem que entrar com políticas públicas para que tenham soluções viáveis para essas mulheres. Então, a gente não pode tirar a responsabilidade do Estado para com essas mulheres, essas situações, realmente fazer uma cobrança do Estado para esse tipo de situação, cobrar de vereadores, deputados, políticos, audiências públicas e políticas públicas para que a gente possa procurar soluções, porque o Estado ele precisa intervir nessas situações, né? Procurando meios, por exemplo, não tem tempo, então precisa ter mais, por exemplo, aqui no município CIMEI, né, que tem pouca vaga, então se não tem vaga, não consegue colocar o filho numa creche, numa escola, porque não tem dinheiro, então talvez o problema é ter mais vagas. São tantas questões que envolvem isso, sabe? Então, talvez nesse momento, num período de tempo, precisaria ter um investimento para um estudo. Então, nesses casos, realmente penso que seria o Estado mesmo intervindo, sabe? E eu coloquei justamente essa reflexão porque quando a gente fala de empreendedorismo, é o que a gente falou, para não romantizar, porque é lindo o projeto e salva vidas. Com certeza o empreendedorismo deu liberdade financeira para muitas mulheres, mas a gente depende de tudo isso, de você ter um conhecimento sobre aquilo, você ter o que vender. Tem gente que não sabe fazer alguma coisa, de que precisaria correr atrás de estudar, aprender para fazer um bombom, para fazer um produto. Não é simplesmente que a gente fala como se qualquer um pudesse acordar amanhã e empreender, ir lá e vender alguma coisa, mas tem gente que não tem nem tempo, né, dentro de casa, dentro da sua realidade, para poder ter a criatividade, porque você precisa de recurso para poder entender o que você venderia, o que você faria, rentável. Né? Entra muito também a questão da acessibilização de conhecimento, não só do que o Estado pode fazer, tanto do que já tem. Por exemplo, aqui no Estado, a gente tem o Cine. O Cine, ele é o que gera emprego para as pessoas e ele faz essa interlocução entre as empresas e os cidadãos. Por dia, a gente tem mais de 200 vagas. Poucas pessoas sabem disso aqui em Goiânia. Então, talvez acessibilizar melhor esse conhecimento para que chegue, de fato, até a população. Então, você não quer empreender, mas, olha, tem essas oportunidades aqui. Mas eu não sei fazer um currículo. Então, talvez se empenhar na profissionalização para o mercado de trabalho. Como fazer um currículo, né? Realmente
ir acessibilizando esses conhecimentos. Dar essas Pra ferramentas, que dê né? essa preparação para que a pessoa consiga entrar no mercado de trabalho. Então, se precisa de preparação, tem preparação, se precisa de tempo, tem que ter tempo. É realmente buscar os problemas para buscar as alternativas, sabe? Perfeito. Perfeitamente. Eu queria falar assim, a Pauline trouxe a questão aqui de Goiânia, né? Nós temos também, só que é voltado para a questão da mulher empreendedora. Não foge um pouco do que a gente está falando. Uhum. Mas tem um serviço prestado pela Caixa, chama Caixa para Elas, que é uma forma de financiar mulheres empreendedoras. Ah, legal. Que tem taxas mais baixas. E o próprio Sebrae também, que traz cursos. Alguns cursos, inclusive, gratuitos. Todo mês. Isso. Não, vamos falar então agora disso. Eu tava aqui buscando, que a gente já foi para todos os lugares dessa pauta, mas tá maravilhoso. E vamos falar então dessas políticas públicas ou particulares ou privadas, assim, que podem ajudar as mulheres, tanto a empreender quanto a conquistar a liberdade financeira. Essas ajudas que a gente apontou para esses problemas. Algumas soluções que já estão aí, que às vezes muita gente não sabe, né? Eu acho assim, que o primeiro ponto é quando é necessário buscar auxílio do Estado, é importante falar da defensoria pública. Sim. Quando as mulheres não têm essa possibilidade de buscar um advogado particular, apesar de muitos advogados particulares atuarem com causas pro bono, existe a defensoria pública, que ela está ali aberta. O atendimento é extremamente facilitado. Você levando comprovantes de renda, você consegue ter contato direto com o próprio defensor ou com o assessor. E ele vai te orientar sobre direitos que você tem. E vai te orientar sobre, às vezes, o melhor auxílio que pode ser pleiteado. Seja previdenciário, seja um auxílio governamental mesmo. Então, ele tem um acesso gratuito a um conhecimento completamente direto e fácil atendimento. Então, é simplesmente ligar e ir até lá. O agendamento é bem fácil. E depois a gente passa para a questão dos próprios... acho que pode falar dos cursos, né, Pauline? Você quer falar? Pode ir. Tem o Sebrae, ele por mês, ele fornece uns 20 cursos, assim, gratuitos. Sempre quando tem, eu divulgo lá no grupo da Feira das Minas, para as meninas fazerem. Tem também a Secretaria da Mulher aqui de Goiânia. Eles têm um programa que chama Renda Mulher Mais Família, onde eles fornecem R$400 para mulheres que são mães solo, que passam por dificuldade. Eles já ajudaram muita família assim, por mês. Então, essas mulheres que realmente estiverem num nível onde não conseguem empreender, não tem tempo, você pode procurar a Secretaria da Mulher e se inscrever dentro desse programa. Perfeito. Temos também um programa que chama Brasil para Elas. Ele, na verdade, é um programa nacional. E ele tem a intenção de unificar empresas públicas, empresas particulares, ONGs, e até pessoas individuais que tenham vontade de fomentar o desenvolvimento feminino. Então, é bem simples. Brasil para Elas, você vai achar várias empresas que têm vagas abertas nos mais variados ramos, e uma forma bem facilitada e bem lúdica, assim, bem simples, fácil de ser interpretada e reconhecida, sabe? E o Sebrae mesmo, igual a Pauline falou, tem cursos de marketing, de gestão, cursos de controle financeiro básico, de próprias finanças mesmo, de beleza, né? Enfim, até a parte de educação tem alguns cursos de conhecimento básico. E também tem informação, né, básica. Se você for lá e conversar, você só chegar lá e conversar, não, eu tô querendo fazer tal coisa e tô buscando isso, tô com essa questão aqui que eu não sei para onde eu vou, o que eu posso fazer. E eles te orientam, né? Igual, até para fazer currículo, para fazer tudo. Assim, não, aqui a gente vai ter um curso tal que vai abordar isso, mas talvez o melhor para você vai ser um outro curso, vai ser essa orientação. Também tem esse tipo de orientação lá. Outro facilitador também são as faculdades. As faculdades de marketing, por exemplo. Eles ali dentro têm estagiários que podem auxiliar. Então, se você se direciona dentro de uma faculdade de marketing, uma faculdade de direito, uma faculdade de nutrição, você vai ter atendimentos gratuitos por profissionais que estão se especializando e que vão te dar o direcionamento para o que você precisa.
né? E isso também é algo que as pessoas não falam, mas dentro de todas as faculdades, sejam ela pública ou particular, existem ambientes para recepção da sociedade. Então, isso é Muito bom. muito interessante também a gente pontuar, porque é muito pouco divulgado. Exatamente. Aí fica sem solução, né? Parece que fica numa... Parece não, né? Sempre fica mesmo, porque é muito complexo. São questões complexas. Então, voltando para o empreendedorismo, além das feiras, que a gente já falou, tem alguma outra alternativa coletiva que essas mulheres podem buscar? Acho que mais essas organizações mesmo, né? Tem tantas organizações, associações, tem a Rede Mulher Empreendedora. Realmente são redes de apoio, eu acredito, porque se você não conseguir, né, abrir uma loja, tem também uma das soluções são as lojas colaborativas, né? Se você não quiser entrar para dentro de feira, eu não gosto. As lojas colaborativas, elas ajudam muito quem está iniciando, porque eu nunca vi como que funciona. Você divide o aluguel entre várias lojas. Então, é como se fosse 20 lojas em uma loja só. E cada uma fica com um pedacinho e você consegue vender seus produtos. Aqui em Goiânia, a gente tem a Bem Lhe Quero. A gente tem lá na Evoé, eles estão com uma loja colaborativa também. A gente tem a Mandala Mística lá no Shopping Cerrado. A gente tem agora lá no Fluxo Co, que é o único café vegano, 100% vegano em Goiânia. E lá também tem uma loja colaborativa, que é a Iaçã Colaborativa. Então, são várias lojinhas colaborativas. Eu não quero... Até para quem for comprar e gosta de comprar dessas pessoas, é uma solução, porque você não vai esperar a feira chegar e você precisa comprar um presente ali naquele momento urgente. Aí você pega e procura uma loja colaborativa que ele vai ter vários produtos locais, feitos por pessoas reais. E essas meninas conseguem realmente, né, dividir esse aluguel. Às vezes que você pagaria para uma loja inteira ali, você vai pagar só uma taxazinha e é uma oportunidade do seu produto ser visto. E para além disso, também tem a opção de vender online, né? Se você não quiser ficar só no físico, você faz a venda online mesmo, se aprimora nisso, faz os estudos nisso, faz a plataforma digital por meio de um site e começa a fazer vendas online. É a alternativa de muitas pessoas também. Perfeito. Eu acho que, assim, a gente falou sobre o site, né, Paulinho? O próprio Instagram mesmo, ele traz as ferramentas, né? Porque, às vezes, para você fazer o site, precisa ter pago um domínio. Isso tem um custo, às vezes, elevado para quem está começando. Mas o próprio Instagram, se você transforma ele em uma ferramenta comercial, você consegue subir ali suas mercadorias, tirar foto com o aparelho que você tem. Porque eu acho o seguinte que hoje precisa ser feito, mais do que bem feito. Sim. Eu acho que quem faz já sai na frente de quem fica se preparando para fazer muito bem. Né? Então, assim, eu falo muito isso pra quem tá perto de mim. Às vezes tem pessoas aí muito menos qualificadas do que você, ganhando mais dinheiro do que você. Porque tem coragem. Sim, e eu sou uma pessoa super tímida, gente, mas eu me movimento, eu faço o negócio, porque eu sei que é necessário. Né? Hoje nós estamos o nosso mercado hoje, ele precisa ser, ele é de uma visualização muito grande. Então, você tem que ser visto, você tem que... E aí, a gente tem que buscar essas ferramentas, né? Que seja o site, que seja o próprio Instagram, que dá essa possibilidade de venda. O WhatsApp Business, que você consegue colocar ali dentro o seu catálogo. É verdade. Então, tem várias ferramentas facilitadoras que assim, estão ali em qualquer dispositivo móvel. Não precisa ser o melhor dispositivo móvel para você começar. E para isso, acho que realmente também é essencial que a gente não fuja da maturidade emocional. Porque para ter coragem, você precisa ter maturidade emocional. Você precisa ter autoconhecimento, saber o que você quer, onde você quer chegar e se conhecer. Então, saber realmente da sua essência. A gente precisa falar também sobre a acessibilidade de atendimentos psicológicos para essas mulheres, porque não tem como fugir disso. A gente precisa de atendimentos psicológicos gratuitos, até para quem não tem oportunidade de pagar. Tem vários lugares aqui em Goiânia que tem esses atendimentos psicológicos gratuitos. Não tem como a gente querer crescer sem ter maturidade emocional. Porque quando a gente tem maturidade emocional, autoconhecimento, a gente cresce em tudo na nossa vida. É relação pessoal, é profissional. Não tem como fugir, gente. Eu acho que assim, a primeira dica para crescer na vida, em qualquer ramo,
seja empreendendo, não empreendendo, precisa ter autoconhecimento, sabe? Então, terapia ou qualquer outra forma mesmo de se cuidar, de cuidar da nossa mente, para que a gente tenha maturidade emocional, para que a gente tenha coragem o suficiente de ir atrás do que a gente quer. Então, a UFG, a PUC, todos esses lugares, eles têm atendimento gratuito, sabe? Na própria prefeitura. Então, acho que é essencial a gente não parar de ir atrás disso, sabe? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente precisa falar também sobre a não comparação. Sim. Porque nós estamos ali, a gente estava falando sobre redes sociais, e a gente está ali numa super exposição. Vendo, às vezes, pessoas conquistarem algo muito rápido, muito bem, e se dando muito bem, ganhando muito dinheiro, e às vezes você que tá ali começando, a gente fica assim, opa, mas o que eu tô errando? Então, na verdade, primeiro que nem tudo que tá exposto ali é real, né? E segundo que precisa ter esse autoconhecimento do que eu quero, como eu vou fazer pra chegar lá, saber que é vai devagar. ser sucesso pra você, porque Exato. essa O busca... que é sucesso pro outro não é sucesso pra você, então... Exatamente. E essa busca, justamente pra liberdade financeira, vai ser muito diferente pra cada um. Sim. O que cada um quer conquistar. Às vezes a pessoa só quer sair daquele relacionamento. E eu tenho até um dado que 46% das mulheres não denunciam algum tipo de violência doméstica por dependência financeira. Então, às vezes, tudo que ela quer é conseguir ter um suporte para poder sair daquilo. Ela não quer acumular R$1 milhão lá, igual a menina, a Betina lá, e no coisa. Então, assim, não precisa comparar justamente com a pessoa que tem o melhor celular, porque às vezes você mal vai ter um celular para poder conseguir tirar foto, para conseguir... Mas é outro objetivo, e o autoconhecimento é muito importante pra isso, pra você conseguir. Porque senão é muito fácil desistir, né? Porque você começa... E é difícil mesmo, gente. Ninguém vai estar falando que é fácil, é difícil. Só que, assim, na primeira oportunidade a gente vai desistir? Não, levanta a cabeça e bora. Se fosse fácil, todo mundo fazia. A verdade é essa, porque não é é uma batalha diária ali, constante. E sobre essa questão da ausência de denúncia na violência... Tem um dado de 2019, então ele está um pouco desatualizado. Falam que uma a cada 4 mulheres não denunciam justamente por questão da dependência financeira. E a gente, trazendo ali um gancho para o que a Pauline falou sobre o autoconhecimento, né, a busca de um amparo psicológico, esse amparo ele também ajuda na saída de um relacionamento abusivo. Quando você toma conhecimento de si, passa a se cuidar, porque eu percebo muito isso, que a mulher, quando ela vai ficando ali em relacionamentos abusivos e vivendo situações de violência doméstica, ela perde um pouco de si. Então, ela perde a vontade de construir algo para ela, perde os sonhos, né? Ela vai vivendo, às vezes, muito pelos sonhos da família, pelos sonhos do marido, e deixa de querer construir algo para ela. Então, quando a gente falando sobre esse autoconhecimento, desenvolver essa área, é extremamente importante. Sim. Porque abre leques mesmo. E você falando aí, me veio na cabeça também que a gente fala muito sobre... falando muito sobre companheiros mesmo, porque é o que a gente vê com uma maior frequência, é o que a gente sempre acende a luz e conversa sobre, mas também pode ser familiar, né? Pode ser do pai, Sim, pode ser de irmãos, tios. algum da família, principalmente quando a gente vai para mulheres trans, por exemplo, que a gente estava falando. Às vezes, não consegue nem existir naquela casa por dependência financeira, porque sabe que se for para a rua, que se for exposto, né, vai acabar... Se realmente for quem a pessoa é, quem ela é, vai ser dentro de casa talvez expulso, não vai conseguir ter liberdade financeira para poder existir fora daquela casa, e não vai ter uma casa, e você acaba numa situação de vulnerabilidade. Então, é também para família, também não é só para companheiro. Então, é uma coisa que a gente não se atenta e muita gente acaba presa nessa dinâmica familiar, né? Quando a gente fala sobre a questão das mulheres trans, existem estudos que dizem que essas mulheres, a maioria sai de casa em torno dos 13 anos, que é quando começa a se perceber. Na verdade, quando traz isso à tona para a família, né? E essas mulheres têm buscado refúgio justamente na exploração sexual. E que são dados muito tristes quando a gente começa a analisar sobre isso. E nós não estávamos abordando essa questão, né? Porque a mulher trans, ela realmente precisa primeiro existir, para depois buscar a sua liberdade e futuramente a independência financeira. Então, é extremamente complicado, porque
nós estamos falando de pessoas muito marginalizadas e que sofrem mais preconceito ainda do que a mulher branca, do que a mulher negra, porque realmente é totalmente vítima da sociedade e vítima, assim, estrutural mesmo. Completamente marginal. Marginalizada, exatamente. Igual está à margem mesmo das discussões e tudo. Então é importante trazer isso. E essas alternativas coletivas e políticas públicas são mais importantes ainda para essas mulheres, né? Porque elas vão conseguir achar rede de apoio só fora do ambiente familiar, às vezes, e é importante que esteja facilmente acessível para chegar nessas mulheres. Porque a rede de apoio não pode ser exploração sexual. Exatamente. Porque é isso onde elas têm buscado, onde elas têm encontrado amparo, né? Que elas buscam, né? Claro. Mas é onde encontra amparo, que são pessoas iguais a ela naquela situação. E quando a gente fala de políticas públicas, já é difícil ter pra mulher. Imagina pra mulher trans. Uma indicação que eu dou pra vocês, eu não sei se vocês conhecem, a Erika Hilton. Demais. Eu com certeza lembrei. Né? É triste, porque é tão pouco que vem a mesma pessoa, né? A mesma referência. Mas, assim, precisava ter mais Erika Hilton na política. Precisa mesmo. Mas pode falar, pra quem não conhece. É a única deputada, né? Trans, negra, mulher e maravilhosa que realmente luta pelos direitos das mulheres trans, que é muito pouco debatido e falado dentro da política, que é onde a gente, e querendo ou não, move realidade de muitas pessoas, né? Então, precisamos de mais Erika Hilton. Precisamos mesmo. E quando a gente fala que a gente precisa de mais mulheres dentro, são de mulheres assim. Mulheres que realmente da causa, entendeu? Porque não basta ser mulher, vide Damares, etc. Não basta ser mulher, entendeu? Não. E as mulheres trans... Tem mulher que explora mais que o próprio homem Exatamente. As mulheres trans, elas existem assim, porque se elas não levarem a luta pra frente, não tem como existir. O que é triste, ela não pode simplesmente ser, ela não consegue nem ser contra isso, porque não tem como, porque é a existência delas. Então, mulheres como a Erika Hilton fazem uma diferença muito grande na vida de todas as mulheres. Sim. Uma outra mulher muito inspiradora, eu não sei se você conhece, ela é advogada, muito foda, Amanda Souto, ela é uma mulher trans, já tirou foto com vários ministros por aí. Apesar dela não estar dentro da política, ela discute política. muito, faz política pública sobre isso. E fiquei a indicação, né? Amanda Souto, gente. Ótimo, a gente já falando de muitas mulheres assim na política. Isso é muito importante, né? Porque a política pública não vai surgir do nada. Não vai surgir dos homens brancos que estão lá, então... A gente tá falando sobre mulheres na política. Na verdade, a gente precisa de mulheres em todos os ramos. Sim. Né? As mulheres, elas estão começando ainda, nós estamos engatinhando para começar a entrar dentro de espaços que antes eram predominantemente masculinos. Eu falei mais cedo sobre o protocolo de perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça. Ótimo, e vamos falar dele agora. Um dos pontos dele é que tenham mais juízas, que tenham mais advogadas, que tenham mais promotoras, mais defensoras, mais mulheres atuando nas causas. Porque, assim, não quer dizer que mulheres vão ter a percepção 100% feminista. Exatamente. Porque muitas vezes elas acabam tendo pensamentos muito machistas, né? Mas a representatividade é importante. Então, aí a gente volta nisso que nós estávamos falando, sobre a representatividade na política, a representatividade no judiciário, a representatividade até no executivo. Né? Cadê os ministros mulheres? Cadê as ministras? Nós precisamos realmente de vozes lá dentro, de pessoas que a gente olhe e se identifique. Porque às vezes a gente olha e fala, tá bom, é uma mulher, mas cadê a identificação? Então, tem todo esse movimento que eu acho que ele tá acontecendo. Eu fico orgulhosa por ver ele acontecer. Mas ainda é muito devagar. Muito devagar. Até porque é muito recente, né? Você vê as datas que você falou. Que fala que apenas 8% das mulheres são donas de negócio no Brasil. Então, realmente, quando você fala que só a política é um espaço de poder dentro da sociedade, não, porque tem empresas que, inclusive, mandam na política. E quantas dessas pessoas, dessas empresas grandes, desses empresários, são mulheres? Quase nenhum. Então, realmente dominar esses espaços de poder, esses espaços de escuta, esses espaços, né,
na engenharia. Gente, são tantos espaços que até hoje, quando você vai ver, até inclusive na agronomia, né? Terras. Quantas mulheres você vê mexendo com terras? E são pessoas de muito poder, de muito poder de decisão, de voz. E são muito poucas mulheres ali, né? Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente cai na divisão sexual do trabalho. Que ainda existem percepções de que alguns trabalhos são masculinos, né? E outros trabalhos especificamente para mulheres. Então, costureira, maquiadora, enfim. Então... E normalmente esses trabalhos são os que são renomados, né? Então, que engraçado. Exatamente. Os homens maquiadores são super... O homem cozinha, o chefe, né? Chefe de cozinha. O homem chefe... As mulheres são a minoria das estrelas Michelin, mas quando você fala de cozinheira, quem cozinha é mulher. Então, assim, quando você paga mal, é mulher que faz, mas quando você paga bem, é homem. Exatamente. Gente, é terrível. A divisão sexual do trabalho é mais um tópico que tá dentro do protocolo de gênero, que precisa ser visualizado. Precisa ser... quando você vai fazer uma análise, você precisa perceber ali que, às vezes, na nossa própria fala, às vezes na própria escrita de um advogado, na própria escrita de qualquer pessoa, a gente coloca pensamentos machistas e retrógrados e que estão enraizados mesmo na sociedade. E a divisão sexual do trabalho é um desses. Então, eu falo assim, muito para as meninas de hoje, para as jovens, você quer ser? Seja. Hoje em dia a gente escuta muito, assim, ainda existe falar, engenheira é profissão de homem. Ainda existe. Eu quero morrer quando eu escuto isso, né? Mas, se você tem vontade, faça. Tenho amigas que formaram em faculdades que, assim, da turma formaram 2 mulheres dentro de um ambiente de 40 homens. Né? E elas estão ali. Eu falo que quando tem uma mulher, gente, pode ter poucas, mas ela vai ser uma das melhores. Porque a gente tem que se mostrar 5 vezes mais que nós somos capazes para estar naquele ambiente que é predominantemente masculino. O que a gente voltamos justamente para aquele começo da gente falando da confiança e da sensação de impostora mesmo, da síndrome de impostora. Tem uma pesquisa que mostrou que 67% das mulheres não se sentem confiantes para tomar as próprias decisões financeiras. E vem disso, porque a gente não se sente confiante para nada. E tendo o pai cuidando das finanças, depois o marido cuidando das finanças. E aí, como que você vai tomar uma decisão financeira até de se separar ou de buscar uma renda, de falar assim, não, eu vou empreender, se você não consegue confiar na sua decisão, não é nem assim, você não consegue confiar que você consegue tomar decisões. É o básico, né? Lu, mas quando a gente pensa na história, há 60 anos atrás, mulher não tinha CPF. A gente saía do CPF... Não sabia dessa informação específica, é uma loucura, nós saímos do CPF do pai pro CPF do marido. Você precisava de uma autorização de um homem pra fazer qualquer coisa. Pra existir. Exatamente, pra existir. Não então podia é muito recente. Nem andar na rua sozinha. Porque se você quisesse andar na rua, você tinha que andar junto com seu marido. E as mulheres que são negras que tinham que trabalhar porque elas muitas vezes não casou com um homem rico, aí você tinha que se virar. E quando você andava na rua e mulher não podia andar na rua sozinha, elas faziam o quê? Apanhavam da polícia. E aí tá pedindo pra ela acordar um dia totalmente nessa situação e aí ela... Agora você toma a rédea da sua vida. Simplesmente ter que ir trabalhar sabendo que ela poderia apanhar porque ela não tinha outra opção. E aí hoje a gente quer que simplesmente estala os dedos e essa mulher vai e toma as rédeas da sua própria vida. Quem quer faz. Se você não tem liberdade nem pra andar na rua... Sem contar que assim... Você vai ter liberdade do que mais? É o mínimo. O mínimo que a gente tinha que ter era poder andar na rua. Nossa. Quando a gente começa a falar dos divórcios, a gente ouvia-se muito da questão das mulheres desquitadas, que pra mim, assim... mas durante muitos anos falou isso. E as mulheres desquitadas, elas tinham preconceito, as pessoas tinham preconceito com ela maior do que a própria mulher solteira, aquela que nunca tinha casado. E isso existe totalmente ainda, principalmente em comunidades menores. Sim. Em comunidades mais restritas, quando você vai para as periferias das cidades ou para cidades do interior. Esse pensamento, ele ainda é muito forte, é muito arraigado. Quando que a gente percebe é que quando essas mulheres, às vezes, tomavam a iniciativa de pedir um divórcio, de pedir uma separação judicial, elas eram vistas como egoístas,
como gananciosas, em alguns casos. E isso ficou estereotipado dentro da gente. Então, uma mulher que vai atrás do que ela quer, em alguns momentos ela é vista como gananciosa e egoísta. Então, eu acho que a dificuldade do rompimento, da gente cobrar uma dívida, de você ir lá e exigir que o seu salário seja equiparado ao de um homem, é porque a mulher fica com aquela sensação assim, nossa, será que eu não tô pedindo muito? Será que aquilo ali realmente é meu? Será que eu tô num lugar realmente que me cabe? A gente começa a fazer questionamentos que homens não fazem. Mulher, quando se impõe, é grosseira. Mulher, quando tem amor próprio, é metida. Agora, o homem tá ali, tendo o maior amor próprio do mundo e tá tudo bem, né? Ninguém fala dele. E às vezes ela vai começar a empreender, a fazer alguma coisa e tá abandonando os filhos. Não tá gastando tanto tempo. E aí o cara nunca nem tava em casa, só tá trabalhando e acha ruim com a mulher. E aí começa, às vezes, a cercear, que é como a violência patrimonial. Não, você vai cuidar deles, eu já tô trabalhando. Mas e o dinheiro dela? E como que ela vai fazer pra essa liberdade financeira? Nós temos casos de cárcere privado, Lu, que o homem não deixa a mulher sair de casa. Né? Quando ele começa a despertar esse desejo de construir algo pra ela, quando ele começa a ver a mulher sonhando, existem homens que proíbem que a mulher saia de casa. Cara, é nesses momentos que a gente vê que uma mulher livre, realmente livre, empoderada, ela incomoda tanto, mas faz barulho. tanto. E assim, você tem que realmente, quando a gente fala, você tem que ter maturidade emocional pra pegar esses comentários ali, ó, e foda-se, sabe? Desculpa a palavra, mas é isso. É isso. Gente, não liga, eu vou viver minha vida aqui, porque se for ligar pra cada comentário que o povo vai falar de você, você não vai viver. Então, assim, a mulher que é empoderada, que é livre, ela vai incomodar, você vai ouvir muitas críticas mesmo e julgamentos, mas é isso, você vai fazer o quê, né? E a gente falando assim, claro, esse objetivo é para muitas mulheres de saírem de relacionamentos tóxicos, abusivos ou de alguma situação de vulnerabilidade, mas é também para se proteger desses momentos. Só que não ocorra. Porque não é simplesmente, mas então eu não quero separar, então eu não preciso trabalhar, então eu não preciso ir atrás da minha liberdade financeira, tá ok aqui que eu tô confortável. Não é porque você quer separar que você tá buscando isso, é porque você quer evitar cair nesse lugar de vulnerabilidade, porque é um dos poderes que o homem tem que faz isso se aflorar, né? Às vezes um homem que não faria nenhuma violência ativa ali, pode ser ou não um relacionamento ruim, isso aí não é muito específico, né, de cada caso, mas que nunca vai ativar uma violência se a mulher for ter as coisas dela, for livre, mas se ele vê que ele tem tão mais poder, porque ele já tem mais poder de qualquer maneira, socialmente falando, e aí ele também tem poder financeiro e ele fala, e ele sabe que dentro de casa ele tem esse poder financeiro, isso começa a alterar a dinâmica da relação. Eu sempre falo isso, a gente, eu tenho um relacionamento, eu tenho um noivo, e eu tenho um relacionamento ali que ele é igualitário, horizontal. Não, eu nunca considero um relacionamento entre homem e mulher horizontal. Porque você tem que estar muito atenta sempre no relacionamento. E liberdade financeira é muito importante para isso, para você assegurar o seu lugar. E aí eu queria perguntar para Ana, quais outros meios dentro da parte patrimonial isso? Então eu tô... porque não basta simplesmente acumular fortuna, igual a gente falou. Então como que a mulher pode se proteger, além de só conseguir o dinheiro ali dela, como que ela pode fazer para se proteger legalmente, para saber que ela está patrimonialmente protegida? Eu vou puxar a sardinha para mim, mas é uma coisa que eu falo. O casamento como instituto por amor é muito recente. As pessoas sempre casaram por interesses, por negociação entre famílias. E até hoje, quando a gente fala do Código Civil, nós estamos falando de um negócio jurídico. Então, quando a pessoa está optando por casar, eu falo casar, pode ser simplesmente viver juntos, que em alguns casos vai constituir união estável. Eu falo sempre, procure um advogado. Gente, uma consulta de advogado não é uma consulta cara. Tem advogado que nem cobra consulta, não tô apoiando isso, né? Mas tem advogado que não cobra consulta. Ele vai saber te falar o que você tem que fazer. Às vezes você tá indo ali, você vai num cartório, assina um documento que você não sabe o que tá dizendo. Tá casando de um jeito que você não sabe como vai ficar os seus bens.
tá fazendo uma indicação de bens, às vezes, sem saber o que está sendo escrito. Então, eu acho que é extremamente importante que você busque um advogado para ouvir antes do casamento. Olha, existe esse regime de bens que vai proteger isso nesse quesito. Se um falecer, você vai ficar beneficiado com relação a isso. Os seus filhos, possíveis filhos, os seus pais. Tem que ser discutido tudo isso. Eu falo que conversas difíceis, relacionamento fácil. Porque quando a gente começa a debater questões financeiras, antes mesmo de juntar ali as escovas de dente, a gente fica mais simples quando tá na convivência. E eu falo muito isso. Gente, conversa com seu marido, com seu namorado, com seu noivo, questões básicas. Pergunta pra ele, assim, onde é o final de semana ideal pra você? Carnaval, vamos passar em casa, na fazenda, vamos pra uma festa. Conversa as questões básicas, porque isso mostra como é uma construção da família. E voltando na questão da proteção patrimonial, eu acho que as mulheres precisam ser um pouco mais ativas. Não no sentido de assumir o controle financeiro. E tem mulher também que não quer fazer isso. E tá tudo certo. Mas saber. Saber quanto custa a conta de energia. Saber quanto custa a compra do mês no mercado. Saber quanto custa a manutenção do veículo. Saber quanto custa as despesas mensais. Você não precisa pagar, porque às vezes o homem... Acontece muito dessa situação de ter um homem provedor. Mas a mulher precisa ter conhecimento do que está em torno dela, porque acontece muito das mulheres, quando elas são abandonadas em situações de divórcio, que às vezes o marido troca, e tem sido cada vez mais comum, elas chegam totalmente desamparadas para um advogado e ela não consegue pontuar quais foram os bens que foram construídos durante aquela constância da união. Não consegue falar se ela tinha um carro, se ele tinha um carro, quando que o carro foi vendido, se trocou. Isso estou falando de pessoas que têm patrimônio, mas tem pessoas que moram na casa do sogro. E não tem ali, nunca foi feito um documento, não tem uma prova de que morou a vida inteira ali. Vai separar, foi traída, ou está se passando por um processo de divórcio, ela vai sair com a mão na frente e uma atrás, porque ela estava morando a vida inteira no imóvel que não era dela. Então, assim, mais uma vez, existem tantos advogados no Brasil. O Brasil é um dos países que tem maior quantidade de advogados por pessoa. Todos são qualificados? Não. Mas o conhecimento está ali. Você busca um advogado especialista na área que você precisa. Voltando, é muito mais barato do que uma consulta médica particular. Então, assim, vai casar, a gente junta ali 2, 3, 4 meses, um dinheirinho, e vai. Que vai compensar pro resto da vida. Às vezes a pessoa só pensa em ir atrás do advogado quando o problema tá muito grande. Se isso tivesse sido remediado lá no início, estaria muito mais simples. Porque também é passado... Cria-se essa cultura de não buscar ajuda, porque por que você vai procurar um advogado? A mulher gananciosa. Você tá querendo aproveitar, você tá querendo tirar de mim se for separar ou alguma coisa assim, então a mulher não pode fazer isso, não pode por isso que eu falo, conversas difíceis, relacionamento fácil. Não é só a mulher, o homem também. Porque eu acho que o conhecimento tem que ser do casal. Sim. Né? Se você tá construindo algo... Que legal que você tem alguém do seu lado que vai te apoiar a ter conhecimento daquele relacionamento que vocês estão construindo. Com certeza. Então, assim, esse é o mundo ideal, né? Não existe para todo relacionamento, para todo casal. Mas eu acho que é a melhor forma de proteção. A prevenção é sempre a melhor forma de proteção. Alguma coisa? Não, eu acho que tem até contrato para namorado, não é? Tem os contratos de namoro. Contrato de convivência. Assim... gente, eu fico por horas falando sobre isso. Porque tem gente que namora, não casa, mas às vezes mora junto, né? Então... porque tá construindo alguma coisa junto. Mas eu sou bem contra o contrato de namoro, porque eu acho que ele vitimiza mulheres. Porque às vezes a mulher tá ali numa situação de união estável, há muito tempo faz com um espertinho, de namoro. E o espertinho me vem com um contrato de namoro pra ela não ter direito ao que ele tá construindo. Então, assim, realmente cada caso é muito um caso. Por isso que é tão importante, né? Ir atrás de conhecimento. Sim, não significa que você tá sendo gananciosa. Não significa que você quer separar, que você tá só buscando conhecimento. Porque advogado não é uma coisa de briga. Nossa, não é. Porque é só assim, gente, advogado pra brigar. Essa é a bandeira que eu mais levanto. O advogado, e isso é uma construção das próprias faculdades. Os advogados, eles são construídos pra briga. E, assim... Hoje em dia, principalmente o advogado familiarista, a gente está no movimento de nós somos mediadores, nós queremos intermediar
com pessoas. Não é nem intermediar conflitos. Intermediar pessoas. Não é pra brigar, é pra trazer a paz. Pra Gente, trazer a paz, a segurança. Família é a base da sociedade. Eu preciso que aquilo ali esteja estruturado para que todo o resto funcione. Estruturar de uma maneira justa. Igual a gente tava falando, se a gente fala de uma violência doméstica, ela não vai ter uma dificuldade financeira, ela não vai ter uma liberdade, uma independência financeira, ela não vai conseguir empreender. Isso vai virando uma bola de neve. Ela não vai conseguir consumir. Sim. E aí isso trava a sociedade como um todo, né? Totalmente. Com certeza, muito importante. Gente, então a gente já vai para as considerações finais. Alguma mensagem que vocês queiram deixar para as mulheres sobre a importância, sobre as portas que se abrem dentro da liberdade financeira e por que a gente tá batendo nessa tecla de trazer essa discussão sobre isso, por que é tão importante. Considerações finais sobre esse papo maravilhoso que a gente teve. Não, acho que é mais isso mesmo, não dê o poder a alguém de controlar o que você sente. Não dê o poder a alguém de controlar a sua vida. Não dê o poder a alguém de controlar tudo que você deseja conquistar na sua vida. Não dê o poder a alguém. Ninguém tem poder sobre você. Absolutamente ninguém. Pode ser a pessoa mais próxima do mundo, pode ser até os seus pais. Ninguém tem poder sobre você. A única pessoa que tem poder sobre você é você mesma. Então, assim, não desista de você e corra atrás mesmo do seu poder pessoal, do seu autoconhecimento, porque você se cuidando, você tendo amor próprio por você mesma, as coisas vão chegar, as coisas vão acontecendo. Então, assim, não é fácil, mas não desista. E é isso. Nossa, a Pauline colocou uma saia justa, né? Porque, que encerramento. Mas eu acho que é bem isso, sim. A mulher precisa buscar seus direitos, né? Saber que ela pode, tanto quanto qualquer homem, pode chegar onde ela quiser chegar, pode sonhar. E que o mundo tá aí, de portas abertas, pra gente realmente explorar. Ou de portas fechadas pra gente bater com bastante força. Bater com bastante força. Mas eu acho que é isso. Elas. Vamos bater, então, com bastante força e mostrar que nós temos vozes, que nós temos nossos desejos, que nós temos espaços pra ser conquistados. Uhum. E vamos com coragem, porque acho que é o que nos resta, é o que a gente tem feito durante todos esses anos. Enfrentado barreiras com muita coragem. Né, e sem nos silenciar. Então, vamos continuar assim. Né, buscando, fazendo bastante barulho. Fazendo bastante barulho, é para isso que a gente tá aqui. Maravilha, gente. Agora vamos para aquela dica, que é a parte que eu peço para vocês darem alguma indicação. Pode ser do assunto que a gente falou aqui ou não. Vocês trouxeram alguma dica pra gente? Você deu muitas dicas já. Foi Não, se a pessoa fuçar aqui no meio do podcast, tem dica demais. Eu vou indicar, o perfil da Pauline é excelente, ela tem conteúdo no TED da Pauline, que é excelente também. Que gracinha, eu vi seu conteúdo. Eu stalkeio todo mundo antes. É chique, gente, a gente tem uma palestrante do TED Talk aqui com a gente. Muito chique. Muito chique. E tem conteúdo no TED, que é além de palestra, né, vídeos, e que eu achei muito legal, muito interessante, inclusive, os conteúdos. Então, vão lá atrás da Pauline. Durante o podcast, você falou sobre a série Coisa Mais Linda. Isso. Que eu acho que é maravilhosa, assim, encaixa perfeitamente no que nós estamos falando, de uma mulher que saiu debaixo das asas do pai, com um marido que, nossa, deixava ela sozinha com o filho e foi construir os próprios sonhos. Nós temos reflexões ali sobre mulheres negras também. Nós temos sobre violência doméstica, né? Então, incrível, é uma série brasileira, eu indico, assim, é uma das minhas preferidas. Tem a série Made também, que é da Netflix também, que fala sobre uma mulher que decide sair de um relacionamento abusivo e ela se torna faxineira para conseguir custear as despesas do filho. E eu trouxe 2 livros, indicações de 2 livros. Quando a gente fala sobre violência doméstica, os livros são pesados, não vou mentir. Mas é um livro que chama Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello. De uma jornalista que ela começa a pesquisar sobre por que mulheres morrem. Então, traz vários casos dentro da violência doméstica. Então, isso traz uma percepção muito boa. E, deixa eu ver, cadê o outro? Feridas Invisíveis, da Mary Susan Miller, que fala sobre chantagem, dentro dos aspectos, fala muito sobre a chantagem financeira. Então, fala bastante sobre todas as questões da violência doméstica, mas traz essa abordagem da chantagem financeira. Então, livro excelente. Muito legal, muitas coisas para
anotar. Eu vou dar uma dica de um aplicativo que chama Storytel, que é de audiobooks. Então, a gente falando dessa jornada tripla, quádrupla aí, quando a gente está fazendo alguma coisa, é uma maneira, né, de conseguir um pouquinho de ou distração, entretenimento, que é excelente, ou também tem vários livros de, sei lá, autoajuda, sobre financeiro também, se alguém quiser. Tem 3 meses grátis, então dá para testar, e os audiobooks são muito bons, são excelentes. Então, é uma dica aí que eu dou. Dá até para ver se acha os livros que a Ana indicou aí. Tem um catálogo bem bacana de audiobook e de e-book também para ler. Mas eu gosto muito de ouvir, porque eu acho que salva aí um tempinho que a gente gasta, às vezes, em condução, transportando para um lado para o outro, viajando, alguma coisa que precise fazer. É isso, então. Eu vou só completar as indicações. Vamos lá. Tem um seriado também na Netflix, um mini seriado, aqueles que tem poucos episódios, né? É o Madam C.J. Walker. Ele fala sobre a primeira mulher negra que começou a empreender nos Estados Unidos e é baseado em fatos reais. E como ela começou e como ela virou uma grande empresária vendendo produtos de cabelo. É maravilhoso essa série. É lindo. Tem o livro Feminismo para os 99%, que é bem curtinho, mas ele fala sobre todas essas pautas que abrangem o feminismo para, além do feminismo liberal, né, o feminismo realmente, de fato, para todos. Tem uma pessoa que eu admiro muito, ela é uma artista visual, chama Okun, no Instagram. Ela tem bastante seguidores e ela faz muitas artes envolvendo a matriz africana, e ela fala bastante sobre o feminismo, as mulheres negras dentro do feminismo. E tem o Dojo Padma, que é o único dojo só de mulheres no Brasil, de karatê. Então é um karatê só para mulheres. Sigam Dojo Padma. Nossa, muito diversas essas indicações. Eu amei. Tá super recheado. Então, gente, eu queria agradecer vocês de novo pela presença, pela colaboração. Muito obrigada. Vocês foram, durante todo o percurso aí, sempre muito gentis e maravilhosas e dispostas. Muito obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço, essas discussões são muito importantes e a gente precisa realmente trazer elas. Não pare, esse podcast é essencial. Muito obrigada. Verdade, maravilhosa, muito obrigada pelo convite, foi maravilhoso participar. Foi ótimo, gente. E pessoal, eu vejo vocês daqui a 15 dias. Inscreve, segue, comenta, faz todas as coisinhas da estrelinha. E é isso aí, até a próxima.